Boa noite, senhor presidente, demais pares, colegas vereadores, boa noite, assistência. Venho a essa tribuna aqui hoje muito preocupado. Desde o início do ano, a gente vem acompanhando uma realização, um evento, um contrato de grande importância para a nossa cidade. Ao meu ver, esse projeto se chamava Pacto das Praças. E eu tenho a felicidade de trazer um grande amigo, uma pessoa capacitada, que trabalhou até, inclusive, no outro governo, nesse projeto. Ele hoje está no meu gabinete, o Danilo Lessa, que ele teve a felicidade de acompanhar toda a realização desse projeto importante para o nosso município. Estabeleceram todas as prerrogativas legais, contrato de verba federal, presidente, para o nosso município. A gente tem sofrido tanto com o baixo orçamento do nosso município e a gente já tem uma verba carimbada para o nosso município. Hoje o projeto se chama CELS, Centro de Artes e Esportes Unificados, e, como eu disse, é uma verba federal. A gente tinha o planejamento, desde o ano passado, do prazo de execução de 8 meses da obra. O início era previsto para 25 de setembro de 2012, um término em abril desse ano. E acompanhando, juntamente com a população, serão duas praças muito grandes, tamanho de 7 mil metros quadrados, vereadores, em nosso município, no bairro onde resido, no Columbandeiro, e no bairro de Neves. Já temos o terreno, já temos o projeto. Faltam algumas assinaturas, alguns carimbos do município e uma contrapartida do município. O valor do projeto é de R$ 5.119.542,41. Já tem a licitação já feita, a fiscalização da Ibuçan, pela engenheira Valéria Borba do Nascimento, de CREA 1982-10-27-12. A empresa contratada, a Stone Marine Construções e Montagens Limitada, com o responsável técnico, o arquiteto Nilson Sagão, e uma verba, como disse, do governo federal, Caixa Econômica, o repasse, para o bairro ali do Columbandeiro e de Neves, na Avenida José Mendonça de Campos e na Rua Oliveira Botelho. A gente acompanhando esse processo, junto ao Poder Executivo, desde o início do ano, com essa preocupação que o nosso governo municipal não se posicionou concretamente para a arrecadação dessa verba, que inclusive já foi repassado ao município, o valor de R$ 328 mil em abril desse ano. E a verba está parada, justamente pela não execução dessa obra, o início da execução dessa obra. Foi repassado, teve um decreto do gabinete da ministra Marta Suplicy, descrevendo o que foi muito positivo para nós, para o município de São Gonçalo, um alongamento do prazo do início de execução dessa obra, que agora o prazo passa a ser dia 31 de dezembro de 2013. No dia de hoje, senhores vereadores, uma representante do Ministério da Cultura do nosso governo federal esteve em nossa cidade. O nome dessa senhora se chama Vânia, juntamente com o senhor Alexandre, representante da Caixa Econômica Federal. E alguns secretários, e solicitei que este meu assessor, que citei, estivesse presente na reunião, pois estava na nossa CPI. Hoje foi a primeira audiência pública da CPI da SEDAI, estava presente, mas acompanha esse processo desde o início do ano. E a representante do governo federal, do Ministério de Cultura, se mostrou muito preocupada com o nosso município, senhores vereadores, com relação à execução dessa obra, que São Gonçalo está criando para si mesmo
um grande risco de perda de 5.129.000 reais. Um valor muito alto para se trabalhar esporte no nosso município. Eu faço esporte minha vida inteira, senhores vereadores, e sei da dificuldade, da falta de apoio que o nosso município dá e de valorização aos esportistas de nossa cidade. E a gente fala a nível Brasil também, porque eu acompanho as políticas públicas do nosso país, que muitas são feitas com a pirâmide invertida, o apoio em cima, quando na verdade devemos investir na base, nas escolas, nas comunidades, nas crianças. Trabalho com muitos esportistas e tenho certeza da relevância desse projeto para o nosso município. Então, no dia de hoje, foi pactuado a nova UGL, a Unidade Gestora Local. Estou fiscalizando, fazendo meu dever de parlamentar, fiscalizar a execução das obras do governo, do Poder Executivo, e fazendo a minha parte, vereadores, que eu tenho certeza, o prefeito Milton Molim se colocou à disposição para estar abraçando essa causa importante para o nosso município, e que não podemos perder essa verba que está aí carimbada com todas as prerrogativas legais já realizadas. E o que falta justamente é o acompanhamento e o início do prazo, o início da execução dessas obras. Então, quero deixar claro para os senhores aqui e explanar para os senhores a importância desse projeto para o nosso município. Estou fiscalizando, como disse, lá no bairro onde resido, no Colubandê, temos lá o terreno, 7.000 metros quadrados, muito grande, abandonado. E com o governo federal querendo repassar, e a gente fica muito triste com algumas inabilidades e até falta de competência técnica para abraçarmos e colhermos projetos importantes do Executivo Nacional. E hoje foi colocado também, estabelecido uma data base para o término da execução em julho de 2014. Então temos aí pouco menos de um ano. O início da execução dessas obras e até 31 de dezembro. A gente sabe que no dia que for inaugurar vai ter muita gente falando que participou, mas o que acontece na realidade é que ninguém estava vendo isso aqui. O próprio nosso Poder Executivo estava ainda com falta de informações sobre esse projeto importante. E a gente teve um papel, acredito, importante na definição disso. E depois, precisa de uma contrapartida do município. E o depois, eu acredito que é a parte mais fácil, porque é a administração desse local, a administração esportiva, porque temos muitos esportistas de grande relevância em nosso município. Hoje mesmo estive reunido com uma delas, o maior ícone do handebol do nosso Brasil hoje, a ex-atleta Zezé, esteve hoje no meu gabinete, já tem amizade de muitos anos, campeã pan-americana, disputou a Olimpíada, maior jogador de todos os tempos do nosso país, aqui em São Gonçalo. Esteve hoje comigo e com alguns outros atletas, amigos, medalhas de ouro no handebol de beach, Thiago, amigo nosso, que apresenta amizade de muitos anos. E a gente tem certeza que após esse projeto ser efetivado, a execução, a administração é muito fácil, porque temos gente capacitada na nossa cidade, que conhece o esporte, sabe trabalhar com o esporte, e o que falta é justamente estrutura. E o governo federal está apontando aqui para a nossa cidade, demonstrando interesse nesse aparate social e esportivo. Finalizo com uma frase, sou formado em administração, do pai da administração, considerado o pai da administração, Peter Drucker. Ele diz que a melhor maneira de se prever o futuro é criá-lo. Uma boa noite a todos.